Fala, artista! Hoje vamos falar de um assunto que é muito recorrente, algo que é nos perguntado muito, que é essa questão de é preciso fazer faculdade para ser artista? Bom, como vocês já sabem, o Mônico é autodidata Pois e é. eu sou graduada. Eu fiz faculdade para ser artista. Então, mesmo assim, nós dois nos consideramos artistas. Ninguém é Sim. menos artista aqui, sendo que ele é autodidata e eu sou formada. O que eu acho sobre isso é o seguinte: não, você não precisa fazer faculdade para ser artista. O Mônico está aqui para provar, dentre várias outras pessoas que estão aí para provar isso, né? Mas uma coisa que eu acho importantíssima, e que não sou só eu que acho, mas que é realmente importantíssima, é você tem que estudar e se desenvolver. A faculdade, eu gostei muito porque lá eu tive acesso a inúmeras técnicas diferentes. Então foi lá que eu aprendi a pintar com acrílica, aquarela, óleo, cerâmica, eu fiz marcenaria, eu fiz fotografia, eu desenho, todo tipo de desenho, desenho animado, que mais? Cinema. Eu fiz muita cerâmica, cada hora vai vir uma coisa aqui, porque eu estudei muita coisa na faculdade. Abre um leque gigantesco de Abre um possibilidades, leque né? gigante. Em ponto que se você me perguntasse, eu devo fazer faculdade? Eu diria, faça. Por causa disso. Porque eu tive um leque gigante de coisas, além do que eu fiz licenciatura também, né? Então eu estudei toda a parte de educação e tudo mais. Estudei muita história da arte, o que fez total diferença para o meu trabalho. Então, o que a faculdade faz? Ela organiza tudo isso e te entrega, né? Assim como também proporciona essa possibilidade de você experimentar inúmeras técnicas. Por exemplo, lá tinha um ateliê só de cerâmica, com forno, com tudo, material, era só sentar e fazer, com torno, com tudo. Então, eu tive esse acesso, assim como eu tive acesso, eu fiz também escultura. Eu fiz escultura fundida de gesso, então você faz os tachelos e tudo mais. Assim como eu fiz escultura em concreto celular, então eu também aprendi a fazer esse tipo de escultura. E para tudo isso, eu tinha um laboratório específico. Eu fiz serralheria, eu fiz marcenaria, num ateliê específico também. Então imagina, uma faculdade cheia de ateliês, onde cada um está preparado para você desenvolver determinada técnica. Além do que, como eu estudei na Unicamp, lá você tem, e outras universidades também, né? Você consegue ter acesso a disciplinas de outros cursos, então você consegue fazer muita coisa, consegue fazer línguas diferentes, quer ir fazer um pouco de dança, eu estava nas plásticas, né? Quer ir fazer dança, quer ir fazer música, você consegue, você quer ir fazer química, você consegue. Então, estar numa universidade é uma experiência que eu recomendo para qualquer pessoa, assim como a minha própria filha está hoje numa universidade cursando engenharia mecânica. Então, nesse aspecto, veja, eu não estou dizendo artista não precisa de faculdade. Não, não precisa. Nós vamos chegar lá. Mas falando sobre questão de fazer uma faculdade, principalmente quando se trata de uma universidade, você tem acesso a tudo isso, é uma experiência que nada mais te dá além da universidade, né? E fora isso, que está tudo agrupado ali, então você não precisa pensar, porque, por exemplo, o autodidata, ele tem que pensar, o que eu tenho que estudar? Eu vou fazer pintura, o que eu tenho que estudar para saber pintura? Onde eu tenho que ir atrás? O que eu tenho que correr atrás? Eu vou ter que estudar história da arte? Na minha opinião, sim. Eu acho de extrema importância o estudo da história da arte, muito importante. Então, se você não está fazendo na faculdade, tem que estudar a parte. Dentre outras coisas. E aí você vai, como autodidata, você vai buscar. Aí você tem que ir atrás de um ateliê de cerâmica para aprender a cerâmica, para ver se você gosta ou não. Vai atrás de um ateliê de escultura para aprender escultura. E aí você descobre se você gosta ou não. Quer dizer, olha o tempo que você vai. Você tem que ir experimentando muita coisa até chegar no seu veredicto. Enquanto que a universidade já te dá tudo isso. E aí você consegue experimentar ali, por exemplo, você tem, sei lá, 2 semestres obrigatórios. Eu fiz gravura também, olha só, fiz xilogravura, litogravura, que é em pedra,
gravura em metal, água forte, água tinta, que é em cobre. Eu fiz tudo isso em ateliês específicos, ou seja, olha a bagagem que eu tenho por ter feito faculdade. Nesse aspecto, eu defendo a faculdade. O que não minimiza quem não fez faculdade. Só estou contando tudo que a faculdade oferece. E aí a pessoa que é autodidata tem que procurar em vários lugares. Tem que, pega um pouco daqui, pega de lá, experimenta aqui, experimenta lá, vê o que gosta, né? Então, essa é a minha opinião. E para você? Olha, eu confesso que durante muitos anos o meu sonho era fazer faculdade de artes. Porém, a vida me levou para outros caminhos. Eu sou formado, porém, em administração de empresas, né? Trabalhei muitos anos em empresas, em outras áreas que não tem nada a ver com a arte. Sou artista autodidata porque, quando precisei pesquisar, eu tive de recorrer a enciclopédias, a revistas, jornais, quadrinhos e tudo mais. Foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil. É que assim, a gente fala que precisa fazer faculdade para ser artista? Não, não precisa. Mas fazer faculdade, com certeza, acelera demais o processo. A faculdade, ela vai te dar um amparo muito maior. Ela vai te mostrar, como você falou, ela vai te mostrar as infinitas possibilidades existentes no mundo da arte, coisa que você vai ter que pesquisar. Claro que hoje a gente tem uma facilidade muito maior do que antigamente, porque hoje a gente tem internet, a gente tem YouTube, a gente tem bibliotecas gigantescas com fácil acesso. Lembrando que o YouTube lançou em 2004 e eu entrei na faculdade em 1999. Na época não tinha onde pesquisar, a não ser livros, evidentemente, né? Mas hoje está mais facilitado os processos. Eu tinha que ir em biblioteca pública, levar o meu caderno, o papel e fazer meus desenhos, as minhas anotações, os meus rascunhos ali, tudo ali, entendeu? E voltar para casa, porque, né? Não é que na internet que você pode ir lá, pesquisa, a imagem já aparece para você na hora ali. Então, assim, as coisas eram bem difíceis. Imagens de referência eram recortes de revistas. Hoje você joga no Google a imagem do que você quiser, já está lá, uma infinidade de possibilidades, né? Então, hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis. Mesmo assim, não diminui essa questão da faculdade, que eu acredito que é muito importante. Ela vai, como eu falei, te dar uma infinidade de possibilidades. Porém, para você ser artista, você precisa colocar para fora aquilo que vem de dentro de você. A faculdade vai te ensinar técnica, te mostrar muitos estilos, vai te falar sobre história da arte e tudo mais, para você ter bastante conhecimento. Só que, cara, você tem que saber escolher certinho o caminho no qual você vai trilhar e ser diferente, ser único. Porque não adianta você ter todo o conhecimento que uma faculdade te dá e você, por exemplo, começar a copiar só, né, os estilos, as formas de trabalho de outros artistas e só replicar isso daí. Você tem que criar. Então, assim, tem que partir de você também. Tem que partir da sua criação, das suas ideias, da sua mente, do seu coração, da sua emoção. Então, eu acredito que a mistura disso é que torna você artista. Uma coisa que a faculdade traz também, que a gente não falou aqui, é a questão de você conhecer outros artistas, você estar no meio de outros artistas, você faz amizades com outros artistas, afinal estão todos ali cursando arte, os professores da faculdade, eles podem te dar oportunidade, bem, né, conforme o tanto que você está empenhado ali. Essa questão da história da arte, eu acho que ela é essencial, a faculdade te dá isso, é obrigatório ali também. Eu vi muitas pessoas tendo oportunidades com curadores, galeristas, não foi o meu caso, porque eu, quando eu estava na faculdade, eu aproveitei muito da faculdade, mas eu tive meu filho no meio da faculdade, né, quando eu terminei, no terceiro ano eu estava grávida, então no meu quarto ano eu já comecei a faculdade com um filho, que era um filho especial, já contei aqui em outros vídeos, e isso acabou me atrapalhando um pouco, né,
para ir por esse caminho, tanto que eu tive que seguir um outro caminho, e só hoje é que eu vivo realmente só da minha arte, porque eu tive que, né, eu já contei em outros vídeos aqui os caminhos que eu tive que percorrer por conta disso, mas é um lugar que te abre muitas portas, fora que tem, por exemplo, a minha primeira exposição foi lá mesmo, né, que era a exposição dos formandos e tal, então já te dá essa possibilidade. Então eu acho muito legal, e a questão do estudo de história da arte que eu ia comentar, que eu acho essencial, porque a arte, tudo bem, a gente vai colocar o que está de dentro de nós, etc, assim, mas você precisa entender os movimentos artísticos, até para entender o que você pode fazer, onde você mesmo pode ser vanguarda, ou qual é o sentido da arte que fez tal coisa ali, né, do movimento artístico que fez tal coisa, ou qual é o histórico disso, ou qual que é a trajetória dos artistas dentro da vida deles. Isso inspira, isso nos motiva, isso nos faz entender as diversas formas de arte e propósitos da arte. E aí você também se entende quem sou eu como artista no mundo. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Por exemplo, eu tenho trabalho de autorretrato. Ver que a Frida Kahlo, por exemplo, além de inúmeras outras, né, tem esse trabalho de autorretrato e que ela contou uma história ali, isso me valida, né, para mim mesma. Isso mostra, assim, isso mostra que eu não sou a única que quer contar a sua história através de autorretratos. Já existiu atrás de mim, né? Você vai conhecendo seus antepassados, assim como também os impressionistas. Eu adoro fazer essas pinceladinhas. E os impressionistas, pós-impressionistas, neo-impressionistas já faziam isso, né? Essas pinceladas marcadas, essa textura na tela. Então isso me mostrou que eu posso fazer isso, alguém já fez ali antes. Ou quando alguém chega, um artista chega e faz aquilo que ninguém fez antes, como o Duchamp, colocar um mictório ali no museu, aí você sabe que você também pode ser esse artista que vai criar algo novo, com um propósito, com um conceito, com algo que você queira jogar ali no mundo, né? E que aquilo vai ser uma vanguarda. Então você sabe que você também pode ser vanguarda, se quiser. Então a história da arte, ela mostra que você pode ser muito mais do que você imagina que você pode ser. Então isso é uma coisa que foi muito legal para mim. Uma coisa que me marcou muito foi a questão, ainda falando de história da arte, eu nunca gostei de desenho, nunca gostei de pegar um lápis e rabiscar e desenhar, eu nunca gostei. Eu gosto de fazer no pincel, na tinta, eu gosto daquela coisa solta, não muito rígida. Mas isso eu sou assim desde sempre, eu nunca gostei de desenhar com lápis. E aí, quando eu cheguei na faculdade, e tinha lá desenho técnico e tal, que era chato pra caramba pra mim, aquele desenho técnico, e quando eu vi ali o que me marcou, né, poderia citar outros artistas, mas quem me marcou? O Picasso e o Matisse, porque eles foram apresentados para mim como os grandes artistas do século XX, porém o Picasso na forma e o Matisse na cor. Isso me marcou muito, porque daí eu fui lá e me identifiquei com o Matisse, e vi quando ele fazia as pinturas dele, com aquele, né, sem um desenho prévio, com a tinta direto e tal, ou quando ele fazia aquelas colagens dele, que também ele ia recortando na tesoura, fazendo as formas e colava lá. Isso me mostrou que sim, que eu poderia não ser uma artista da forma, que eu poderia não ser uma artista focada ali no desenho, e sim na forma. Tem outros exemplos, por exemplo, né, o Ingres e o Delacroix, por exemplo. O Ingres é totalmente focado no desenho, enquanto o Delacroix é totalmente focado na pintura, nessa expansão aí do pincel e tudo mais. Coisas que só a história da arte me mostrou e me permite fazer o que eu quero fazer hoje. Então eu acho muito importante. Então a história da arte é uma matéria que você gostava bastante? Sim, sim. Eu era hiper estudiosa da história da arte. Eu não fiz faculdade, mas já pesquisei bastante, estudei bastante, eu gosto muito desse tema. Em resumo, precisa fazer faculdade? Não. É importante? Com certeza. Com certeza, eu recomendo para todo mundo. Quem tem a oportunidade de fazer faculdade,
Se você tá aí pensando, né, faço faculdade, eu vou por conta, tal. Claro que eu sei que isso depende de um monte de fatores da sua vida, mas se você tiver a oportunidade, eu recomendo demais fazer a faculdade de arte. Só que assim, se você é artista, tá aí pensando, eu não sou artista porque eu não fiz faculdade, para com isso agora, tá? Você é artista sim, tá? Se você agora ou futuramente quiser fazer faculdade de arte, nossa, isso vai te ajudar bastante, vai agregar muito a você. Mas se esse não é o seu gosto, esse não é a sua ideia, você é artista do mesmo jeito. E o importante supondo que você não queira ou não tenha condição de fazer faculdade, seja o que for, estuda de qualquer forma por conta. Sim. Para ir melhorando sempre a sua técnica, vai conhecendo outras coisas, como a gente falou, hoje tem YouTube, tem internet, tudo, dá para pesquisar, dá para estudar, tem uma série de livros, de pinturas, de cursos, muitos cursos gratuitos, assim, entendeu? Que você acha na internet aí. Não é porque não precisa fazer faculdade que você vai ser preguiçoso também, né? O importante é se desenvolver, né? Exatamente. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Mesmo se você não tenha feito faculdade, ou se você fez faculdade, por favor, deixe o seu like aqui no vídeo, que nos ajuda bastante para mostrar para cada vez mais pessoas, né? Se você conhece algum artista que tem essa dúvida, já manda esse vídeo para ele, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos que a gente está postando toda semana. Não esquece de contar para a gente nos comentários se você fez ou não fez faculdade. Qual que foi o seu processo de aprendizado aí? E é isso. Obrigado por ter assistido.